um período de um mês, você pode cometer atos que entram para a história da criminologia mundial. Fala, manos e humanas, e gostou mais do canal o quê? Já tomou o seu remédio? Bem-vindos à Quarta do Cão, bem-vindas e só. Enfim, já sabem o procedimento, inscreva-se, dá like, compartilha. Antes de adentrarmos a história, eu vou deixar um recado aqui pra vocês. Primeiro, eu vou arrumar a câmera porque eu tô torto. Aqui tem uma playlist focada na Quarta do Cão e outros temas, né? E eu vou relatar situações de extrema crueldade e perversidade humana. Então, ou seja, quando eu vou falar, eu vou avisar antes. Beleza? Bora! Richard Trenton Chase nasceu no dia 23 de maio de 1950, no condado de Santa Clara, Califórnia, nos Estados Unidos. Filho mais velho de um casal com problemas mentais, o lar era repleto de brigas diariamente. As brigas se estendiam a Richard, pois seu pai, autoritário, o fazia de saco de pancada. Desde muito cedo, o Richard ele já mostrava que ele tinha um comportamento fora dos padrões, fora do comum. Ele tinha alguns resquícios que por falta de não tratamento, foram piorando a cada dia. E o que os seus pais faziam? Como eu relatei agora, os pais eram totalmente negligentes e pouco ligavam. Richard, dos 8 aos 10 anos, ele fazia xixi na cama. E o seu pai o punia severamente. Enquanto sua mãe não fazia nada, ele era espancado pelo pai. Ele era um saco de pancadas pelo pai. E também, já passando esse período dos 10 anos, ele começou a provocar incêndios dentro da casa. Era uma forma de chamar atenção para a situação que estava acontecendo. Foram várias situações, mas assim, os incêndios foram controlados. E logo após essas duas situações, logo na adolescência, ele começou a matar, a desmembrar os animais. E além do mais, e começou a beber o sangue deles. E uma das explicações por que ele fazia isso, porque como ele via a mãe dele sendo espancada diariamente, ele achava crueldade, atos de espancamento algo comum, algo que você poderia praticar em qualquer pessoa. Vai pegando as ideias aí, beleza? Então assim, como ele via a mãe dele sendo espancada, eu falei, não, eu vou fazer isso com os animais. Vai crescendo, vai crescendo. E uma das justificativas que ele fez, que ele falou porque ele fazia isso, que ao praticar tais atos com os animais, ele evitaria a morte dele e a morte de sua mãe, que ele tinha medo que ambos morressem. Na adolescência, Richard começou a desenvolver uma hipocondria severa. Para ter uma ideia, ele segurava laranjas nas mãos a fim de absorver mais vitamina C. E também, com o passar do tempo, a sua carnificina só aumentava, pois precisava renovar seu sangue cada vez mais. Isso na adolescência. E para atenuar esses estímulos, assim, para dar uma amenizada, ele descobriu drogas. Ele usava todo tipo de droga. Mas ao invés de acalmá-lo, muito pelo contrário, as drogas aumentaram mais a sua paranoia, a sua hipocondria, e as coisas só foram piorando, foram galgando mais problemas. Entre os problemas estão os delírios, a paranoia aguda e a convicção que o canibalismo poderia curar. Richard, apesar de ele ter problemas mentais, assim, ele ainda procurou alguns tratamentos, alguns psicólogos, alguns psiquiatras, e o laudo que o médico psiquiatra passou era apenas raiva reprimida. Vocês vão ver o que essa raiva reprimida fez com outras pessoas. Há um detalhe aqui que eu esqueci de comentar com vocês. O termo serial killer ainda não havia cunhado, entendeu? Ele estava galgando. Além dos problemas mentais, Richard sofria de disfunção sexual por conta do uso das drogas. Aos 18 anos, se mudou para um apartamento pago pelo seu pai, pois sua mãe continuava no mesmo comportamento de antes. Gente, como eu falei, não havia tratamento. Ele não estava se tratando, ele apenas estava tapando o sol com a peneira, né? E aos 25 anos, o que ele fez? Ele pegou um coelho, matou esse coelho, estripou o coelho, ele pegou o sangue do coelho e injetou nas próprias veias. Por qual motivo? A fim de renovar, de se curar dos problemas, né? Que ele, além do mais, depois que ele injetou o sangue do coelho, ele consumiu as vísceras dos bichos. E Richard vivia indo para pronto-socorro, ele vivia indo e a galera não prestava atenção naquele cara. Então é o seguinte, galera, eu vou falar que é passação de pano, né? Ou desleixo, ou falta de profissionalismo, porque ele vivia indo procurando alguns atendimentos médicos e a galera não fazia nada. E a galera, como eu falei, não dava credibilidade pra ele, então ele chegava com a hipocondria lá no alto, falando que o seu coração tinha parado de bater, e ele falando e tal. E mesmo assim, depois de muito tempo, ele conseguiu ser internado. Após inúmeros casos, Richard, em 1975, ele foi internado numa clínica psiquiátrica. Involuntariamente. Vários tratamentos foram feitos. E em 1976, os médicos decidiram liberar ele por meio de sob a tutela dos pais. E após, lembra que eu falei agora há pouco que sobre a tutela dos pais?
Sua mãe, olhando para o filho querido, falou o seguinte: ele não precisa de medicação. Decidiu interromper a medicação dele, que ele conseguiu ter um certo controle sobre as várias doenças que ele tinha. E também a mãe dele alugou um outro apartamento com alguns alimentos, né, para ele se manter temporariamente. Depois ele ia comprar, ele ia trabalhar. Só que logo depois, o novo local já não era o mesmo, pois ele se sentia mais deprimido que nunca, e triste, e sua raiva aumentava, sua necessidade canibal aumentava. Enquanto ele mais ficava, o Richard ficava reprimido, como é que ele aliviava essa frustração? Pegando o animal e fazendo várias atrocidades. Ele vivia numa eterna insatisfação. E em 1978, o Richard, ele era insatisfeito, revoltado com a vida, ele simplesmente atacou uma vizinha por conta de um cigarro. A Suela conseguiu se livrar dessa situação, mas ele também se vingou de uma forma. Sabe o que ele fez? Ele simplesmente invadiu a casa, roubou, urinou e defecou na casa inteira. Ele atacava constantemente a casa desse vizinho. Outro detalhe importante, que no ano anterior ele foi encontrado, como se fossem esses parques nacionais que existem no Brasil, o seguinte: ele foi encontrado completamente pelado, banhado de sangue, um balde, um fígado de vaca, e na caminhonete dele estava cheio de sangue e algumas vísceras de outros animais. E novamente, mesmo após ele ter sido pego naquela situação totalmente translocada, a polícia até pensou que tinha acontecido um assassinato. Não, só viram que era um animal, viram que era um fígado de um animal qualquer e liberou ele. Humanos e humanas, inscreva-se, dá like, compartilha. Agora eu vou começar a detalhar os relatos feitos com seres humanos. Tudo aconteceu durante o mês. Próximo ao Réveillon, o engenheiro Ambrose Griffin, exatamente no dia 28 de dezembro de 1977, percebeu que tinha escutado tiros aleatórios pela comunidade, até ser atingido por uma arma calibre 22. Aos 51 anos, Griffin foi morto, deixando uma mulher e 2 filhos, sendo um deles ter escutado o barulho, mas não associou o crime com o pai. Como eu falei no começo do vídeo, em apenas um mês você pode mudar sua vida. No dia 11 de janeiro de 1978, ele tentou invadir a casa de outra vizinha. E sabe o que o impediu? Simplesmente porque as portas estavam trancadas. Como é que se sabe dessa informação? Ele alegou que ele não se sentia bem-vindo em portas trancadas. Olha a noia do cara, olha até onde vai a cabeça dele. Mesmo Wallen sempre quis ser mãe, conseguiu. Porém, seus sonhos foram interrompidos no dia 21 de janeiro de 1978. Surpreendida por Chase dentro de sua casa, ele atirou em Teresa por 3 vezes, matando-a. Após, ele praticou necrofilia, ou seja, necrofilia é relações sexuais com morte. Ele praticou relações sexuais, mutilou, pegou o sangue da vítima e tomou banho com ele dentro da banheira. E isso é no condado de Sacramento, na Califórnia. Como é que esses crimes foram acontecendo em um curto período de tempo? O que aconteceu? Agora, o que realmente levou à prisão do Chase. Pouco tempo já começou uma investigação, pois num período de dias, Sacramento passou de lugar tranquilo para uma cidade com crimes brutais e bárbaros. Infelizmente, 6 dias depois, Chase daria sua cartada final. No dia 27 de janeiro de 1978, Danny Meredith estava na casa de sua amiga, Evelyn Mirror. O que acontece? A tira-roupa, Chase disparou com sua pistola calibre 22. Ele roubou sua carteira e ficou de guarita, à espera por mais vítimas. Danny já tinha sido assassinada na casa de Evelyn. Evelyn Mirror chega em sua casa com seu filho Jason de 6 anos e seu sobrinho David de 22 meses. Assim como a segunda vítima, ele praticou as mesmas coisas com estes 3. Sim, vou repetir porque é desnecessário, já sabe a situação, né? Mas o que aconteceu? Por lá, ele foi ficando até ser descoberto por uma vizinha da mesma idade de Jason. Ele estava com o corpo do bebê se preparando para os rituais. E a vizinha entrou na casa, né, que era amiguinha do Jason. Quando viu o Richard lá dentro, saiu correndo, conseguiu se safar e foi avisar os moradores locais o que estava acontecendo. O que Chase fez? Ele pegou o corpo do bebê e foi para o seu apartamento. E lá ele praticou o canibalismo com o bebê. Em 1979 foi perseguido, preso e julgado. A imprensa explorava o caso mais do que nunca. Eles detalhavam os crimes sem o menor pudor com as vítimas, né? No mês de maio do mesmo ano, o júri julgou Chase por 6 assassinatos em 1º grau e foi condenado por morte na câmara de gás. A defesa ainda tentou considerar seus crimes de 2º grau, que apenas seria prisão perpétua. Mesmo alegando insanidade, o júri não se convenceu. Quando crimes assim, muito cruéis, o que acontece, gente? A imprensa vai sair matando. E na prisão ele dava inúmeras entrevistas, né? A defesa usava
a doença mental dele como uma forma assim, tá vendo? Ele tem problema, precisa de prisão perpétua. E a mídia explorava aquilo para ganhar mais dinheiro, sensacionalismo, você sabe que isso movimenta muita coisa. E durante as entrevistas, ele era tão paranoico, tão louco, que ele misturava assuntos de elfos com o nazismo. E às vezes falava que o próprio nazismo queria pegar ele, entenderam? Então, a piração continuava. E no dia 26 de dezembro, um guarda da prisão encontrou Chase contorcido sem respiração aos 30 anos. Segundo a autópsia, determinou que sua morte foi por suicídio, por meio de uma overdose de antidepressivos. Fala, manos e manas, o que vocês acharam aí dessa história? Deixa aqui nos comentários, pra você ver até onde o ser humano pode chegar. Inscreva-se, dá like, tchau, obrigado!